Olá! Vamos mergulhar hoje num dos conceitos mais grandiosos e, sinceramente, mais fascinantes de O Livro de Urântia, o universo central e divino. A gente vai explorar juntos o que diz o documento 14 sobre essa realidade de perfeição absoluta que fica bem no coração de toda a criação. Essa citação já dá o tom de tudo, né? Imagina só, um centro cósmico que é perfeitamente estável, eterno, e em volta dele tudo que a gente conhece, todos os universos em evolução, simplesmente giram. É tipo a âncora de toda a realidade. Ok, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é esse coração da criação. Depois, vamos mapear a arquitetura cósmica dele, explorar a realidade única de Avona, conhecer quem vive por lá e, por fim, descobrir qual é o propósito divino de tudo isso. Vamos começar com a ideia principal, a base de tudo. Diferente do nosso universo, que está sempre evoluindo, mudando, o universo central é descrito como uma criação que já nasceu pronta, completa, perfeita, um padrão divino. E o nome desse universo central é Ravonna. Agora, o que choca nesse conceito é a escala. 1 bilhão de mundos. Pensa nisso. Cada um deles uma esfera de beleza que a gente nem consegue imaginar. E aqui está a grande diferença. Ravonna não evoluiu, foi criada já nesse estado de perfeição absoluta, orbitando a Ilha do Paraíso, que é o centro imóvel de absolutamente tudo. Agora que a gente já tem o conceito, vamos ver como essa criação perfeita é estruturada. Pensa nisso como um mapa celestial, organizado com uma precisão que só pode ser divina. Começando pela Ilha do Paraíso, lá no centro, o espaço é organizado em 7 zonas bem distintas. A gente tem as zonas quiescentes, depois as 7 órbitas de Avona, e aí vem algo fascinante: 2 cinturões enormes de corpos escuros de gravidade, forças misteriosas que têm um papel fundamental no equilíbrio do cosmos. Vamos parar um pouco nesse número. 1 bilhão. 1 bilhão de mundos. E eles não são cópias, não. O texto diz que cada planeta é uma criação original, única, exclusiva, uma produção incomparável, esplêndida e perfeita. A diversidade é infinita, mesmo dentro da perfeição. É de explodir a cabeça. E aqui a gente vê um mecanismo genial que mantém tudo em equilíbrio. Aqueles 2 cinturões de corpos escuros de gravidade, eles giram em direções opostas. Um no sentido anti-horário e o outro no sentido horário. Essa dinâmica cria uma estabilidade física absoluta. É como se fossem giroscópios cósmicos gigantes, mantendo tudo perfeitamente alinhado. Beleza, já entendemos a arquitetura. Agora vamos mergulhar mais fundo na natureza da realidade em Avona. As leis da física e da energia por lá são fundamentalmente diferentes do que a gente conhece. A diferença principal é essa aqui. Nosso universo funciona com um sistema de energia duplo, sabe? Positivo e negativo. Avona, por ser uma criação da Trindade, opera num sistema de energia tríplice. E isso se manifesta numa realidade muito mais complexa com, pasmem, 1000 elementos químicos básicos e 7 formas de energia. E o que essa física diferente significa para a percepção? Bom, esse gráfico mostra o abismo que existe. Enquanto nós, mortais, respondemos a 5 tipos de estímulos sensoriais, os nativos de Avona respondem a 49. A realidade deles é exponencialmente mais rica e complexa que a nossa. Isso, claro, leva a gente a uma pergunta. Se fosse possível nos transportar para Avona agora, como seria a nossa experiência? Como nossos sentidos tão limitados lidariam com essa realidade tão expandida? A resposta do texto é direta e impactante. A gente seria surdo, cego e totalmente carente de quaisquer outras reações sensoriais. Iríamos funcionar apenas como uma consciência, mas completamente isolados do ambiente. Nossos órgãos dos sentidos simplesmente não são compatíveis com a realidade de Avona. Mas então, quem habita esse universo de realidade expandida? Vamos conhecer agora os seres que vivem nesses mundos perfeitos e como a sociedade deles se organiza. Os habitantes nativos são chamados de Ravonianos. Eles são uma criação direta da Trindade do Paraíso, o que significa que já nascem em estado de perfeição. Eles não se reproduzem e não morrem como a gente entende. Em vez disso, eles passam por um processo de transmutação, mudam de forma, mas sem nunca decair. Agora, o que é realmente incrível são as consequências disso para a sociedade. Não existe governo, só administração.
Não há tribunais ou leis, porque os seres são inerentemente perfeitos e vivem em autogoverno. E o fato mais impressionante de todos, o pecado nunca aconteceu em Avona, nem por um nativo, nem por um peregrino ascendente que conseguiu chegar lá. Tudo isso nos leva à pergunta final, talvez a mais profunda de todas. Por que essa criação imensa e perfeita existe? Qual é a função dela no grande esquema do cosmos? O propósito tem várias camadas. Avona é o arquétipo de perfeição que os criadores de outros universos, como o nosso, tentam replicar. E para nós, as criaturas em evolução, Avona é o destino final. É como se fosse a universidade de pós-graduação do cosmos, o último campo de treinamento antes de alcançar o paraíso e a presença de Deus. E essa jornada de treinamento é uma progressão literal de verdade. Os mortais que ascendem chegam no 7º e mais externo circuito de Avona. A partir dali, eles avançam para dentro, planeta por planeta, circuito por circuito. Cada circuito representa um marco de conquista espiritual e intelectual, até que finalmente chegam ao primeiro circuito, prontos para o paraíso. Resumindo, essa tabela mostra como Avona serve a todos, só que em níveis diferentes. Para o Pai Universal, é uma fonte de satisfação divina. Para os filhos criadores, é um modelo de perfeição. E para os mortais ascendentes, é o campo de treinamento final e o portal para a eternidade. E olha, para tirar qualquer ideia de que perfeição é algo chato ou entediante, o texto garante isso aqui. A jornada através de 1 bilhão de mundos únicos é uma experiência de admiração sem parar, de descoberta sem fim. A monotonia simplesmente não existe nesse nível de realidade. E assim a gente encerra com este pensamento provocador. E se essa nossa curiosidade inerente, essa vontade de explorar e descobrir, que define a natureza humana, e se isso não for só um traço aleatório? E se for uma sugestão, uma dica plantada em nós, de que a morte é só o começo de uma jornada eterna de aventura e descoberta através de realidades como Avona?